E aí, eu vou tudo bom contigo, Ana Here, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E neste vídeo de hoje, a Ana vai indicar pra vocês alguns livrinhos pra vocês lerem rapidinho, numa sentada, livros assim que são tão viciantes que tu não vai querer parar de ler, entendeu? E esse vídeo hoje vai ser livros de suspense, tá, gente? Eu vou fazer, sabe, de vários gêneros, então comenta aqui nos comentários qual que é o próximo gênero que você quer que eu grave neste mesmo conceito aqui. Hoje vai ser livro de suspense. Se você quer de fantasia, um de romance. Ai, gente, minha mente tá funcionando a 1000 km por hora. Respirando. Se você quiser um vídeo nessa mesma vibe, com livro de romance, de fantasia, de ficção científica, apesar de que ficção científica eu já li bem pouco, gente. Eu não sou muito de ficção científica, mas distopia e whatever. Então comenta aqui pra mim nos comentários, que aí eu vou anotar e vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Mas hoje vai ser uns livros aí nessa vibe, isso aqui de suspense. Então, pra Ana não ficar já enrolando, né? Porque eu sou enrolada, gente. Nossa, eu falo igual um papagaio, vocês já perceberam, né? Então, assim, eu tô aqui com uma pilha de livros pra poder indicar pra vocês. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e ainda tem uns outros 2 ou 3 que eu já li, mas que não foi livro físico, que eu vou indicar pra vocês também. Então tem várias indicações de livros aqui de thriller / suspense pra vocês. Então assim, eu tenho certeza que tu vai se interessar e vai querer ler. Então vambora, porque a Ana habla demais. Eu vou tentar resumir os livros pra aqui falar pra vocês, ou lendo a sinopse, não sei, vai depender muito da minha memória sobre o livro. E é isso, se você gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e vambora pro vídeo. O primeiro que eu quero indicar pra vocês, gente, é um que eu li no ano passado e que eu amei, que é A Última Casa da Rua Needles. Gente, esse livro aqui é incrível e maravilhoso. Gente, tu começa a ler, tu não quer nem parar, porque tu vai ficando, assim, envolvido com a história, entendeu? E dá pra tu ler em um dia, gente. Eu só não li em um dia porque não teve jeito, entendeu? Nossa, inclusive tem um estranho aqui dentro desse livro, né? Nossa, não sabe disso aqui. Enfim. Deixa eu ver se os capítulos são curtos. Gente, os capítulos desse livro, eles são um tantinho quanto grandes, gente. Tem capítulo mais curto, tem capítulo mais grande, tem capítulo aqui de meia hora, de 1 hora, sabe? Mas é um livro fluido pra ler. Eu vou ler, gente, aqui... Gente, a sinopse tem aqui atrás. Eu vou ler aqui a sinopse pra vocês, que eu acho que vai ser mais fácil pra eu poder explicar. Ou não. Ah, não sei, gente. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui pra você. Esta é a história de um assassinato, de uma criança sequestrada e de uma terrível vingança. É a história de Ted Bunneman, que vive com a filha Lauren e a gata Olivia, em uma casa comum no final de uma rua igualmente comum. Ted é considerado o esquisitão da rua. Ele foi interrogado pela polícia após o desaparecimento de uma garotinha 11 anos atrás. Didi, a irmã da garotinha desaparecida, a dicção minha tá ruim, né? Pelo amor de Deus. Muda-se para a casa ao lado da de Ted, para espioná-lo. Todas essas coisas são verdadeiras. E, no entanto, algumas delas são mentiras. Você pode achar que já leu essa história antes. Contudo, na floresta escura, no final da rua Needles, existe algo enterrado. Mas não é exatamente o que você imagina. Neste thriller de terror psicológico de alto nível, com tons de mistério de Stephen King, da escrita de William Faulkner, Catriona Ward, sei lá como é que é o nome dessa mulher, e elogiada por Joe Hill e Stephen King, é comparada à escritora Shirley Jackson. Nos conta uma história extraordinária que irá emocionar os leitores do começo ao fim e fazer-los roer a unha ao mesmo tempo. Enfim, esse livro aí a gente vai ter a história desse Ted Bunneman. E o livro, gente, ele é incrivelmente maravilhoso, porque ele é narrado pelo Ted, né? Cadê, gente? Eu acabei de ver o trem aqui, ó. Tá vendo? Ted. Mas a gente tem capítulos, gente. Cadê, gente? Eu acabei de passar pelo trem e já sumiu já. Bosta, viu? Achei. E capítulos também narrados por quem? Pela Olivia, que é a gata, gente. A gata tem capítulos narrando o livro, gente. É maravilhoso, gente. Você tá entendendo? Que tem um gato que narra a história do livro? É completamente maravilhoso. Tem alguns capítulos também que vão ser narrados por essa Didi. Essa Didi, que é a irmã da menina que desapareceu há 11 anos atrás e tal. E assim, gente, é maravilhoso. Ai, gente, o Ted. Ai, que falar do Ted, gente. Ele é completamente maravilhoso, esse personagem, gente.
pensa num personagem top, bem construído, maravilhoso, é o Ted. A gata também, gente, eu nunca vi uma gata tão bem construída e com tanta personalidade quanto a gata que é a Olivia deste livro aqui. Gente, você tá entendendo que essa gata aqui, ela é uma gata crente, entendeu? Gente, tem umas cenas onde ela fala, né, sobre Jesus, sobre a Bíblia, que ela tá aqui nesse mundo pra cumprir uma missão dela, que é cuidar do Ted, que ela fala que a missão dela é cuidar do Ted, que é o dono dela, e ela fala sobre a Bíblia, e o Ted, ele tem uma Bíblia, né, ali na casa dele, e tem hora que ela vê a Bíblia ali em cima da mesa, ela bate a pata na Bíblia, joga a Bíblia no chão, no lugar onde abre, como se fosse uma mensagem de Deus pra ele e tal, não sei o que. É maravilhoso, gente. Pega esse livro e leia agora, que você vai amar. E assim, gente, tem um plot twist aqui no final desse livro que... meus amores, eu não tava esperando. E quando aconteceu, eu fiquei chocadíssima. Pega esse livro e vai ler agora. E ele tá disponível lá no Kindle Unlimited, tá, gente? Então, se tu tá assinando, aproveita pra você pegar esse livro aqui, lá no Kindle Unlimited e ler, tá? Leia esse livro. Agora, outro livro que eu li também no ano passado e que eu amei é Mentiras Incendiárias. Gente, eu nunca nem tinha ouvido falar desse livro. Na verdade, esse livro aqui parece que só eu li. Tudo bom contigo, porque... sério, gente, eu cacei resenhas no YouTube desse livro depois que eu terminei de ler e tal. E eu achei... se eu tiver achado 5, foi muito. Na verdade, eu nem lembro se eu achei bastante ou não. Mas eu não achei muitas coisas sobre esse livro aí na internet. E eu amei esse livro, gente. Eu peguei ele de uma forma completamente aleatória. Eu não lembro se... foi num vlog que eu fiz isso, gente, mas em algum vídeo do canal aqui do ano passado, eu peguei alguns livros pra ler. Eu acho que foi num vídeo onde eu tava tentando desencalhar alguns livros da estante. E aí eu peguei alguns livros e li ali o início deles pra poder saber qual que eu iria pegar. E esse livro aqui, ele me interessou ali, né, o início dele. E aí eu peguei ele pra ler. E, gente, eu não tava esperando gostar do livro. Não tava dando nada por ele, mas eu amei. E deixa eu ler aqui pra vocês, gente, a sinopse aqui do livro. Um pacto de silêncio. E a relação entre amigos é posta à prova. O que algumas pessoas são capazes de fazer diante do medo, do desespero ou por instinto de sobrevivência? Maravilhoso. Ai, gente, será que eu deixo o negócio dessa sinopse? Não sei, gente, porque o que me chocou quando eu tava lendo esse livro foi o negócio... acho que eu vou contar esse livro de uma forma diferente. Enfim, gente, esse livro aqui é incrível, maravilhoso. A história que a gente vai ter aqui, gente, é de um grupo de 5 amigos, se eu não tô doida. Eu acho que do grupo todo tem só 2 meninas e 3 meninos. E aí, gente, o que acontece? Esse livro aqui, ele me lembrou muito, sabe aquela série lá, PLL, Pretty Little Liars? Pois é, me lembrou muito Pretty Little Liars. Apesar de que não é a mesma coisa ali, mas ele tem essa vibe PLL. E assim, gente, o que acontece? A gente tem esse grupo de amigos, eles fazem uma cagada, entendeu? E aí eles fazem um pacto de silêncio, de ninguém conta nada do que aconteceu, ninguém dedura ninguém, ninguém abre o bico. Só que, assim, a cagada que eles fizeram tem consequências bem, assim, grandes. Leva, assim, tem proporções gigantescas. E aí, gente, a gente vai acompanhar esse grupo de amigos tentando guardar esse segredo dessa coisa que eles fizeram, mesmo com as coisas estando meio caóticas por causa do que eles fizeram. E, gente, a gente vai começar a ver a personalidade, a verdadeira faceta de cada um deles depois disso, porque eles ficam ali, eles começam a brigar entre si pra poder contar o que aconteceu, pra falar pra alguém e tal, não sei o que, e eles não querem contar de jeito nenhum, e eles começam a brigar, uns querem contar, outros não querem contar, e aí começa a uma coisa louca acontecendo, e essa amizade deles é posta à prova ali, e vai acontecendo coisas e coisas e coisas aqui, gente, que misericórdia. Gente, no final desse livro tem 2 plot twists aqui, basicamente. 2? Ou é só um? Gente, não lembro exatamente se tem 2 ou se é um, mas um dos plot twists aqui do final do livro, que acontece bem no final mesmo, acho que nas últimas 50 páginas do livro, eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei chocada, assim, eu esperava que uma coisa dessas pudesse acontecer, que essa personagem aqui poderia fazer uma coisa dessas, mas quando ela fez, de fato, eu fiquei pasma, gente, eu fiquei chocada, entendeu? Assim, gente, eu confesso que meu Deus, que dicção boa, Ana. Eu confesso que a protagonista do livro, o nome dela é Hannah, eu não gostei muito dela, gente. Eu achei essa garota completamente insuportável. Até porque eles, gente, é um grupo de adolescentes, sabe? Eles estão ali entre 16, 18 anos por aí, sabe? Eu acho que eles estão no último ano do ensino médio e tal, então tá por aí nessa faixa etária de idade. E assim, gente,
coisa de adolescente, entendeu? Que eles fazem aqui. Só que, tipo, a protagonista da Hannah, nossa, eu achei ela muito insuportável. Gente, você não tá entendendo tanto que eu odiei essa personagem aqui. Eu queria entrar dentro desse livro e só ficar a cara dessa Hannah, entendeu? Mas ela foi uma personagem bem construída no quesito ser odiável, tá, gente? Foi muito bem construída e eu amei, gente. Esse livro, ele tem 314 páginas, gente, mas assim, pra começar aqui, ele é um livro da Faro Editorial. E assim, gente, as páginas do livro é completamente grossa. Ele até parece que é maior do que ele é, mas é por causa das páginas, que é bem grossa. E os capítulos, gente, eles são bem curtos, sabe? A história, ela é muito fluida, sabe? A diagramação é muito boa, gente. Tipo, olha isso aqui. A diagramação é muito boa, a história é muito fluida e dá pra você ler esse livro em um dia, porque tu fica tão maluco pra saber o que tá acontecendo, quais que vão ser as consequências aqui, se alguém vai descobrir o que eles fizeram, se não vai descobrir, se alguém vai abrir o bico e vai contar e tal. Então, assim, tu fica maluco pra saber o restante da história a partir do momento que eles fazem a cagada que eles fazem, entendeu? Então é muito bom. Leiam esse livro, tá? E esse livro aqui, tu vai ter que comprar. Ou então tu vai ter que achar uma coisa aí na internet, entendeu? Porque não tem ele no Kindle Unlimited, infelizmente. Eu não sei se ele tem algum desses aplicativos que tem aí, igual no Esquilo, na Audible, lá no Biblion e tal. Eu não sei se esse livro tem esses aplicativos aí que você pode, né, ler livros gratuitos, só que de forma que não vá transgredir a lei, né? Cometer pirataria, crime. Mas é sobre isso. Esse livro aqui é muito bom, muito maravilhoso. Só lê, porque tu não vai se arrepender, tá bom? Agora, gente, eu vou falar com vocês aqui de um dos livros que eu li. Só que eu não tenho ele aqui na minha casa, porque eu li no audiobook, gente. Eu ouvi o audiobook dele. Eu li no ano passado também, gente. Nossa, vários livros aqui que eu li no ano passado, né? Mas daqui a pouco vai começar os livros que eu li há mais tempo. Na verdade, não. Só tem 2 livros aqui que eu li já tem mais tempo. Meu Deus. Enfim, gente. O livro que eu quero indicar aqui pra vocês, que eu acho que uma galera já deve ter lido esse livro. Sim, mas não faz mal indicar de novo, né? Que é Verity, da Colleen Hoover. Gente, eu confesso que eu fui ler esse livro já com um pezinho atrás. Por quê? Colleen Hoover, primeiramente, que eu sempre tive um receio muito grande de ler livro dessa autora. E esse foi o primeiro livro que eu li dela. Eita, gente, a galera aqui dos vizinhos da minha avó tá uma gritaria. Não sei nem se tá aparecendo no vídeo, mas enfim. O que eu tava falando? Ah, tá. Verity. Eu tinha um receio de ler, primeiramente por ser Colleen Hoover, né, porque assim, eu sempre tive um receio de ler os livros dela. Esse foi o primeiro que eu li, esse ano eu li outro, que foi Assim que Acaba dela, mas eu prefiro Verity do que É Assim que Acaba. Mas enfim, e também porque a galera, gente, fica uma coisa com esse livro, que assim, tem gente que gosta e tem gente que odeia. E assim, eu vi uma galera, assim, os fãs da Colleen Hoover massacrando esse livro. E aí eu fiquei, gente, se os próprios fãs da autora meio que não gostam desse livro, será que tem chance de eu gostar? Eu que não sou fã da autora. Mas eu peguei pra ler, né, gente? E eu amei, gente. Eu amei esse livro. Eu achei incrível, maravilhoso. E nesse livro, gente, a gente vai ter a história da Lauren, que ela é uma escritora. Só que, assim, ela é uma escritora, assim, que ela é mais ou menos, sabe? Ela não é nem desconhecida e nem, sabe, famosa. Ela é meio flopada. E aí, gente, o que acontece? Ela recebe, né, uma proposta muito top pra ela poder continuar escrevendo ali, ela ser uma ghostwriter. Ghostwriting, eu acho que é bem isso que fala, escritor fantasma ali. Ela quer contratar ela pra poder escrever os livros de uma outra autora que ela está impossibilitada de poder continuar. Alô, dicção. Pra ela meu Deus do céu. Convidam ela para poder participar desse projeto e escrever os livros de uma outra autora que está impossibilitada de continuar escrevendo os livros dela, que é a Verity, que dá título ao livro, né? E assim, essa tal de Verity, ela está impossibilitada de continuar escrevendo os livros da série aí que ela tá escrevendo, porque, né, a Verity, ela sofreu em um acidente e ela tá meio que catatônica. E ela não pode escrever, né, gente? Porque ela, entendeu? E aí, convida ela ali, a editora que publica, né, os livros dela, dessa Verity, entra em contato com o agente literário da Lauren pra poder fazer esse acordo e tal, não sei o quê. E aí o marido da Verity, ele também participa dessa reunião ali pra conversar com a Lauren, e ele tenta convencer ela a participar do negócio, sabe? E ela tá ali conversando com o povo, com o editor dela e o pessoal da editora e o marido da Verity, né? E aí ela tá meio, ai, não, eu não quero participar disso, porque tipo, ai, e aí eles falam lá que ela vai ter que
fazer sessão de autógrafos, que ela vai ter que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, um tanto de trem lá, e ela não gosta muito de aparecer, sabe, gente? Ela tem meio que fobia social, eu acho. Alguma coisa aí que ela não gosta de aparecer, gente, enfim. E aí, né, ela já vai recusando e tal. E aí o que acontece? O marido da Verity vira e fala: não, vocês somem aqui da sala todo mundo, que eu quero conversar sozinha com a Lauren, tá? Quero bater um papo aqui com ela. E aí ele vai bater um papo com ela, dá uns conselhos ali pra ela, o que ela pode falar ali pros editores ali da editora que a Verity, né, publica, umas exigências pra ela fazer pra galera ali pra aceitar e pressionar eles que eles vão aceitar. E fala pra ela o seguinte: querida, você aceita aí, você vai fazer isso e aquilo. E é o seguinte, se você quiser, você pode ir lá em casa e, se você quiser, pra poder dar uma olhada nos manuscritos que a Verity tem lá em casa, nos coisas que ela deixa anotações sobre os livros, os próximos livros da série que ela escrever, tá, com escrever, blá, 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 e convida ela pra poder ir lá pra casa dele pra olhar esses trem lá no escritório da Verity, que é a mulher dele. E tá, né? A Laura acaba aceitando, vai pra lá e tal, não sei o que. E aí, gente, nisso, que ela vai pra poder olhar as coisas ali, né, do escritório da Verity, que ela vai tentar achar escritos lá que ela deixou pros próximos livros, ideias e coisas do tipo. Coisas estranhas começam a acontecer, gente. Porque, assim, esse carinha que é o marido da Verity, que tá ali, que não tá podendo escrever, ele e a Verity tiveram 3 filhos. Eles tiveram 2 gêmeas e depois um menino. E as gêmeas já foram de arrasta pra cima, já foram com Deus. Sobrou só o menino, que é o Drew. Eu acho que esse que é o nome do menino. E assim, gente, a casa ali, ela tem uma atmosfera meio esquisita, sabe? Uma coisa assim, socorro Deus, filme de terror. E aí, gente, ainda tem esse moleque que ele começa a falar umas coisas meio esquisitas, tipo: ai, a minha mãe falou pra mim não confiar em você. Ai, a minha mãe isso. Aí a minha mãe aquilo. Aí a Laura fica tipo: querido, mas assim, a sua mãe, ela não tá mexendo, ela tá assim, sabe, querido? E ela começa a ver a Verity andando, a Verity não sei o que, a Verity olhando pra ela, e ela fica tipo... E aí a história vai desenrolando, gente. Eu não vou ficar hablando aqui muito também, que eu já hablei até demais, porque é uma história bem conhecida e eu acho que uma galera já leu esse livro e conhece, já ouviu falar de Verity. E é isso aí. E assim, gente, a escrita da Colleen Hoover nesse livro é muito boa, gente, muito viciante, te deixa assim instigada, não só pela escrita, que eu achei boa em Verity, mas pela história, gente, porque tu vai ficando assim, crazy da cabeça pra descobrir o que tá acontecendo ali nesse livro. Essa mulher é louca, maluca. Ah, e ainda tem o negócio do manuscrito, gente, que é o que deixa a gente lelé da cuca nesse livro, que é o negócio do manuscrito. Que tem um manuscrito que a Lauren acha lá no escritório da Verity, que é tipo uma autobiografia dela, ela contando ali coisas da vida dela. E assim, gente, ela conta umas coisas ali que são fogo labareda, sabe, gente? Umas coisas ali que ela fez, que misericórdia, gente. E deixa assim a gente... Socorro, Deus, vou manter a distância dessa mulher. Umas coisas assim, meio macabra, meio louca, meio psicopata, entendeu? Que a Verity já fez. E aí a Lauren fica lendo esse trem e ela fica tentando, tipo... Gente, será que isso é verdade? Será que ela fez isso mesmo? Será que ela não fez? Nossa, será que eu conto isso pro marido dela? Será que eu não conto? E tal, não sei o quê. E aí é umas coisas muito loucas. Aí é aquela coisa, né, quando você termina de ler o livro. Ah, você é time carta ou time manuscrito? Eu sou time manuscrito. Eu acredito completamente naquele manuscrito. Aquela carta... Não acredito naquilo lá, não, gente. Aquilo ali, pra mim, historinha pra boi dormir. Mas, enfim, é isso aí, gente. Lê Verity, porque é muito bom, muito legal. A escrita é boa, a história é boa, gente. Esse negócio do manuscrito vai te deixando uma louca pra saber do manuscrito. Louca pra saber se as coisas ali é verdade, se não é verdade. Como é que vai acontecer, né, se o marido dela descobre esse manuscrito e tal. É só ler, entendeu? E agora, gente, vamos pegar um livro que eu já li há bons anos atrás, mas que eu me lembro da sensação de ter lido esse livro até hoje, me lembro da história do livro ainda, e que eu amo. É um livro já velho, gente, já assim, meio passado, mas assim, eu acho que as pessoas que estão começando a ler agora, talvez não tenham lido esse livro ainda, que é Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Sei lá como é que fala o nome desse homem. Mas esse livro aqui, gente, é um livro extremamente curto. Esse boy... Cara, tá aqui, passando a porta da rua aqui, assim, ó. Ai, meu pai do céu, Senhor. Ai, gente. Enfim, o que eu tava falando? Ah, Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, gente. Esse livro aqui é extremamente curto, gente. Ele tem 268 páginas e ele ainda te deixa tão envolvido, mas tão envolvido, que tu não vai querer largar esse livro enquanto você não terminar de ler ele. Deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês, que eu acho que vai ser mais fácil pra vocês entenderem. Há alguma coisa lá fora. Algo aterrorizante que não deve ser visto. Basta uma olhada e a pessoa é levada a cometer atos de violência mortal.
Ninguém sabe o que provoca isso, ou de onde veio. As portas estão sempre trancadas, cobertores tampam as janelas das casas. A internet não funciona mais, nem o telefone. Os sobreviventes não sabem quem confiar. Não se pode mais sair às ruas sem uma venda nos olhos. Há algo do lado de fora. Algo que não pode ser visto, que enlouquece as pessoas e que as leva a cometer atos violentos seguidos de suicídio. Abrigada com 2 crianças, garoto e menina, em uma casa abandonada próxima de um rio no Michigan e obrigada a sair sempre com os olhos cobertos, Mallory logo aprende a realizar tarefas, inclusive a percorrer distâncias mais longas às cegas. O surgimento... Ai, que susto, achei que tinha parado de gravar. O surgimento de uma misteriosa neblina faz com que ela decida finalmente deixar a casa e embarcar com a família numa arriscada jornada de olhos vendados, confiando apenas em sua perspicácia e no ouvido treinado dos seus filhos. Mas do que eles estão fugindo e onde pretendem recomeçar a vida? 4 anos antes, Mallory fez parte de um grupo liderado por Tom, seu amigo leal, e formado por pessoas que não se conheciam, mas que se uniram para resistir ao terror oculto na tentativa de criar certa ordem a partir do caos. Contudo, quando os suprimentos chegaram perto da escassez, eles foram obrigados a se arriscar do lado de fora e a confrontar a pergunta derradeira. Em um mundo que enlouquece, em quem se pode realmente confiar? Gente, esse livro é extremamente maravilhoso, extremamente eletrizante e tu não vai parar de ler esse livro enquanto tu não chegar ao fim dele. Gente, ele é incrível, maravilhoso, sabe? A atmosfera de tensão nesse livro é muito boa. Gente, eu lembro até hoje da cena do poço. Gente, a cena do poço, ela me deixou de cabelo arrepiado, sabe? Ela me deixou louca. Gente, eu lia essa cena e eu lembro que eu tava lendo isso, era tipo de madrugada. Eu fiquei num medo, gente do céu. Eu nunca senti tanto medo na minha vida quanto eu senti lendo esse livro. E medo de uma coisa que eu não sei nem o que é. Entendeu? Muito bom, gente, esse livro. Ele já é um livro, assim, bem velho, né, gente? Mas é maravilhoso. A diagramação dele é uma diagramação até boa, gente. Os capítulos, eles são até grandinhos, gente. Mas, tipo, a história, ela é tão envolvente, tão fluida, que tu não vai nem reparando também dos capítulos. Tu só vai ler. Quando tu vê, tu já terminou o livro, porque ele é muito bom. Se tu não lê... Não... que dicção boa. Se tu não leu esse livro ainda, aproveita, pega esse livro e leia. E se você assistiu o filme, tu não sabe o que tu tá perdendo, meu querido. Leia o livro e deixa o filme. Esquece do filme. Leia esse livro, tá bom? Porque ele é muito bom. Gente, muito bom. Inclusive, eu quero reler esse livro esse ano, porque... ele foi incrivelmente maravilhoso. Tipo, não lembro quanto que eu li esse livro, gente. Eu acho que foi em 2018, 2019, por aí. Mas ele foi incrível naquela época. Eu tenho certeza que ele vai ser incrível hoje em dia, que eu vou ainda dar 5 estrelas favoritas pra esse livro. Então, leia ele, please, pelo amor de Deus. Leia esse livro se tu não leu ainda. E se tu já leu, releia ele, porque ele é muito bom. Então, tu relê ele, vai ser incrível, maravilhoso, tá bom? Continuemos, vamos falar de outro livro que eu li no ano passado e que eu não tenho ele físico aqui, infelizmente, que é Medeia Morta. Esse daqui tem disponível no Kindle Unlimited, tá, gente? E, gente, pensa em um livro incrível e maravilhoso. É esse. Deixa só eu caçar aqui, gente, a sinopse do livro pra vocês. Pra mim ler aqui. Achei. Enfim, gente, esse livro foi incrivelmente maravilhoso. Eu li ele, gente... não foi em um dia, foi em 2, porque, né, enfim, gente, eu sempre tento ler, fazer uma maratona doida comigo mesmo, de tentar ler algum livro em um dia, só que sempre quando eu penso assim, amanhã eu vou fazer uma maratona pra tentar ler esse livro num dia só, acontece 1001 coisas que me atrapalham a ler, entendeu? Então, é sobre isso. Mas, esse livro aqui foi incrivelmente maravilhoso, eu li ele extremamente rápido. Na verdade, eu só não terminei ele no mesmo dia, gente, porque, né, tava... de madrugada, eu tava querendo terminar ele, mas eu já tava ficando meio com sono, então eu acabei não terminando. Mas eu vou ler aqui a sinopse dele pra vocês entenderem sobre o que é o livro e vocês terem vontade de ler ele. Que é o seguinte, a sinopse. Até onde você iria para fugir do passado? Cláudia Lemes seduz e, de repente, subverte. Ela prende os leitores em teias minuciosas para, ao fim, libertá-los órfãos de seus personagens cativantes. Stefano Volpe, autor de O Beijo do Rio.
Esse livro aqui também é um que a sinopse eu acho que ela entrega demais, então eu vou fazer 2 partes, essa com a sinopse e vou agora falar a sinopse do livro de outra forma, da minha forma, pra não dar esses spoilers todos que tem aqui na sinopse do livro. Enfim, gente, Minha Ideia Morta, ele vai contar a história de um garoto que chama Ian, ele tá ali no ensino médio, mas ele já tem, eu acho que 18, 19 anos, enfim, ele tá atrasado na escola, gente, porque ele antes estudava fora, ele é riquinho, sabe, gente? E aí ele morava nos Estados Unidos, e aí ele voltou pro Brasil, só que aí ele teve dificuldades na adaptação, por causa do idioma, por causa da forma de ensino e tal, não sei o que, e aí ele precisou repetir, eu acho que 2 anos, pra ele conseguir, né, se formar aqui no Brasil. E aí ele tá na turma de uma professora lá, né, de literatura, que ele tá fazendo também. E essa professora é uma professora muito legal. O Ian ama essa professora e a galera da escola também gosta dela e tal, porque ela é uma professora, sabe? Aquelas professoras bacanas, gente boa, que a gente ama, que a gente acaba criando ali um apego emocional naquele professor, porque ele é muito bom. É a Medeia, que é a professora do Ian, sabe? E assim, essa professora dele, que é a Medeia, ela já sofreu bons e maus bocados na vida dela. Ela foge ali de um ex-marido completamente obsessor, abusivo, né, com ela. Assim, esse ex-marido dela, gente, já fez ela passar por cada coisa e cada trauma que ela tem adquirido desse ex-marido dela. Inclusive, ela tem trauma, gente, ela tem trauma de barata por causa de uma coisa que esse ex-marido dela fez ela passar ali. E assim, ela realmente tem trauma e, assim, fobia barata, gente. Eu sei que tem um certo nome pra quem tem fobia barata, mas eu não lembro qual que é o nome que é. Mas ela tem fobia barata. Gente, se ela tiver ali na casa ali e, tipo, aparecer uma barata, gente, ela, tipo, ela espreme, sabe, inseticida? Ela espreme o vidro todo de inseticida na barata. E quando a barata ali morre, ela não consegue tirar a barata do lugar, gente. Ela precisa chamar um vizinho, alguém pra poder tirar, porque ela não consegue nem olhar pra barata. De tão traumatizada que ela é, sabe? E... achei que era alguma coisa aqui, mas não. Enfim. E outras coisas, sabe, gente? Ela é uma pessoa, assim, bem... coitada, gente. A bichinha sofreu cada coisa na vida. E, assim, gente, dá dó das coisas que ela já passou, gente. Nossa, é tanta coisa que aconteceu. E aí, acontece que, de certa forma, gente, o Ian e essa professora deles, eles acabam criando ali uma conexão a mais, né? Fora ali da escola. Eles acabam se encontrando ali, tipo, sabe? Ah, eu tô aqui no restaurante comendo, na pizzaria, no mercado, encontro com o meu professor, começo a papiar com ele, tal, não sei o quê. E aí, os dois acabam tendo alguma coisa ali, né? Uma conexão maior. E a Medeia conta pra ele algumas coisas que já aconteceu com ela, em um momento que eles estão ali, acho que comendo pizza. E ela acaba contando pra ele algumas coisas que aconteceu com ela com relação ao ex-marido dela. E ele conta pra ela também algumas coisas, né, que aconteceu com ele. Eu acho que o pai dele, gente, o pai do Ian, eu acho que ele é prefeito da cidade. Eu acho que... gente, eu não sei, o pai desse moleque, eu acho que ele era prefeito, ele morreu. E sei lá o que é. Gente, esse pai, eles são importantes, sabe, ali na cidade. Eles são riquinhos e importantes ali na cidade. A família dele. E aí o Ian desabafa, sabe, com essa professora dele ali nesse encontro que eles têm ali na pizzaria, ali comendo pizza. E aí ele conta coisas ali pra ela sobre o pai dele, sobre a relação dele com o pai dele, que o pai dele, né, morreu e ele não sabe como se sentir com relação à morte do pai, porque ao mesmo tempo que ele gostava do pai, ele também não gostava do pai, ele não se dava muito bem com o pai, então ele tem uns sentimentos conflitantes ali com relação ao pai e tal, e a Medeia dá alguns conselhos pra ele, conversa com ele, tal, não sei o que, e aí eles se despedem. E aí, em um certo dia, o Ian acorda com a notícia de que essa professora dele morreu e ele vai tentar, né, ajudar ali a polícia a investigar com relação à morte da professora dele, porque ela contou pra ele sobre esse ex-marido dela que perseguia ela. Inclusive, ela vive mudando de lugar por causa desse ex-marido dela que vive perseguindo ela. Então, o Ian vai e conta pros polícias sobre as coisas que a Medeia contou pra ele, né, que aconteceram ali e tal, não sei o que, nesse dia que eles estavam comendo pizza. Eu acho que era, gente, nesse dia que eles estavam comendo pizza, eles se encontraram em uma livraria, não lembro, eles se encontraram e ela contou isso pra ele. E aí, ele, né, tentando ajudar, ele acaba se lascando, porque a polícia ali começa a investigar e começa a fazer conexões ali entre ele e a professora e começa a suspeitar dele, ele vira o principal suspeito do crime e tal, e coisas vão acontecendo, gente, coisas vão acontecendo, e aparecem umas cartas dela ali endereçadas ao Ian.
Do nada, gente, do Neida, começa a aparecer essas cartas aí, o Ian começa a receber essas cartas, e aí ele não tá entendendo nada, e ao mesmo tempo ele fica tentando desvendar e descobrir o que aquelas cartas significam, e começa a tentar investigar por conta própria a morte da professora dele, o que aconteceu. E é incrível e maravilhoso esse livro. E assim, gente, no final desse livro tem uns plot twist que eu não tava esperando que acontecesse. Gente, eu não tava esperando. E quando aconteceu, eu fiquei chocadíssima, chocadíssima, chocadíssima. Eu falei, caracas, putz grila. O que tá acontecendo, entendeu? Eu fiquei completamente chocada. E assim, gente, esse livro você não consegue parar de ler, porque a escrita da autora, que é a Claudia Lemes, é incrivelmente maravilhosa, gente. Eu não conseguia parar de ler. Sem contar que ele é um mistério em torno da morte dessa professora e tal, não sei o que, te deixa muito intrigado. Até porque o livro, ele vai se passar no presente, né, ali, a investigação da morte dessa mulher, e no passado dela. A gente vai descobrindo ali os traumas que aconteceram com ela no passado dela, e com relação a esse ex-marido abusivo dela. E assim, gente, é tão incrível e tão maravilhoso. Surtante, entendeu? Intrigante, surtante, maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Lê esse livro, tá lá no Kindle Unlimited, gente. E povo que gosta de andar de moto nessa rua. Enfim, gente, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E, cara, mano, eu queria, que motinha barulhenta. E assim, gente, é muito bom, caraca, meu, caracas. Assim, quando eu terminei o livro, no início, eu não gostei do final dele, gente. Eu achei o final, assim, muito xoxo, capenga, anime consistente. Eu não tinha entendido, eu não tinha gostado. Só que aí, quando eu terminei de ler ele, eu fui caçar mais dele na internet, né? Eu não achei muito aqui no YouTube. Aí eu fui pro TikTok, né? Fui lá pro TikTok e aí eu vi um vídeo de uma guria que, inclusive, eu acho que tinha terminado de ler esse livro, acho que no mesmo dia ou alguns dias antes. Mas aí eu vi esse vídeo dessa menina, e aí eu comentei ali no vídeo dela sobre o livro, sobre o final, que eu não tinha gostado tanto, e aí ela comentou um negócio ali, e falou uma coisa que me fez mudar minha opinião completamente sobre o final do livro, e sabe, e ter uma ideia diferente do final, e eu amei. Eu acho que eu dei 5 estrelas favoritadas pra esse livro no ano passado, gente. Então leia esse livro e aproveita que tá lá no Kindle Unlimited e leia. E ele tem lá na... como que é o nome, gente, daquele aplicativo? Biblion, gente, no aplicativo da Biblion. Tem isso. Eu não sei se tem especificamente esse livro, mas eu sei que tem alguns livros da autora, da Claudia Lemes, lá no aplicativo da Biblion. Esse daqui eu não lembro se tem. Mas eu sei que tem livros lá, porque tem um outro livro dessa autora que eu tô querendo ler esse ano, que tem lá no Biblion, que eu já tô de olho. Meu Deus, qual que eu jogo Trem Show? Enfim, eu já tô de olho lá pra poder, quando eu quiser pegar pra ler, eu pegar lá na Biblion. Então é isso, leia esse livro, pelo amor de Jesus Cristo, porque é muito bom. E aí depois você volta aqui nesse vídeo e conta pra mim nos comentários o que tu acha desse livro, porque não tem como tu não gostar desse livro, entendeu? Não tem como. Agora a gente vai falar de um livro incrível e maravilhoso que eu li neste ano, nesse primeiro trimestre de 2025, e que inclusive eu falei dele lá no vídeo de gente, eu não sei falar essa palavra, ranqueando livros, né, as leituras ali que eu li no primeiro semestre de 2025. Então se tu não assistiu esse vídeo também, vai assistir ele, tá? Pra você ver em que posição que eu coloquei esse livro lá no ranking. Mas eu estou falando de Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini. Gente, eu não tava dando nada pra esse livro. Eu não tava dando nada, nada, nada. Eu não tava esperando gostar desse livro. E eu amei. Eu li ele nesse mês passado, gente, de março. E eu amei, gente. Eu só não li ele em um dia porque, enfim, eu tô com muitas coisas pra fazer, né? Porque eu cuido do meu avô, da minha avó, né? Os pais da minha mãe, que eles moram aqui em casa com a gente. E, enfim, esse mês eu tava completamente atarefada indo no médico com ele e tal. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, então tem que ir no médico, tem que fazer isso cirúrgico, tem que fazer isso, aquilo, não sei o que. Aí eu tava bem atarefada e eu não tava conseguindo me concentrar ali, parar pra ler. Mas é muito bom. Esse livro aqui dá pra você ler num dia. Ele tem quantas páginas, gente? 270 páginas. E ele tem uma diagramação muito boa. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele tem uma diagramação muito boa. Os capítulos, gente, são curtinhos. São capítulos, assim, de 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Assim, os capítulos maiores, eles estão mais pro final do livro. Ali nas últimas 50 páginas do livro. E, assim, eu acho que o capítulo maior desse livro é o último. E ele tem, tipo, 11 páginas, entendeu? Mas é muito curto os capítulos, o que facilita ali em você ler o livro, né? Na fluidez da história. E a história é muito boa. Aqui a gente vai ter um livro-reportagem que ele vai contar a história da Kika, que ela é uma adolescente, ela tem ali 16 anos. E
ela foi participar de uma excursão ali com a escola dela, né, pra uma fazenda. Foi ela, a turma dela, eu não lembro se foi alguma outra turma da escola, mas enfim, a turma dela foi pra essa excursão junto com o professor e o diretor da escola. E tá, né, eles foram pra essa excursão, não sei o que, chegou o momento de eles irem embora, de entrar ali no ônibus pra todo mundo ir embora, entrar. Aí fizeram aquela coisa clássica que faz, né, nas escolas quando você vai pra uma excursão, né, da escola. Pegaram ali a listinha e foram fazer a chamada. Ai, Matheus, Ana, Juliana, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí chegou Kika. Aí Kika... Gente, cadê a Kika? Kika, responde, mulher. E cadê Kika? Kika não tá dentro do ônibus, entendeu? E aí o povo fica, gente, mas cadê essa menina? Cadê essa guria? Não é possível que essa guria vai me fazer uma coisa dessa. Vai atrasar todo mundo, essa guria. Essa guria vai... Nossa, eu vou pegar essa menina pelo pescoço, sabe? O professor já fica pé da vida, entendeu? E aí... desse geral, o que acontece? Começa a questionar, né, pra galera do ônibus o que tá acontecendo, cadê essa menina? Aqui, bosta, hein, meu querido? Aí tem uma raridão desse jeito, sabe? Aquele tom. Vai tomar bem na soda. Nossa senhora, fica batendo palma aqui de frente, meu filho, vai bater palma lá na cadeia. Enfim, aí o que acontece, gente? Fica questionando, cadê a Kika? Tu viu a Kika? Tu viu Kika? Qual foi a última vez que tu viu Kika? Ah, tu não é amiga da Kika, minha querida. Cadê a Kika? Onde? A Kika não tá com você, não. Enfim, desce galera do ônibus, vai caçar a Kika, começa a gritar Kika, 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 caça ela na fazenda todinha, dentro da casa, lá, fora, e etc. Não acha. Eu não lembro se é o povo da escola que procurando ela acha, ou se é a polícia depois, mais tarde. Mas enfim, acham só uma correntinha dela, uma pulseirinha dela, ali na floresta, que tem uma floresta ali junto dessa fazenda. E a Kika sumiu, desapareceu e começa uma investigação atrás da Kika pra encontrar ela. Nossa, mas que povo nojento, misericórdia. Nossa senhora, que essa bateção de palma. Nossa, se eu pego esse macho, moço do céu, é só um murro na cara, entendeu? Mas enfim, começa uma investigação atrás dessa Kika. E, gente, que maluquice, entendeu? Porque o povo fica lá, né? A polícia fica se questionando e a galera também. Ai, será que ela fugiu de casa? Ou será que, tipo, ela fugiu com um namorado, ela arrumou um namorado ali, talvez um namorado mais velho, ela fugiu com esse namorado, porque de repente a mãe dela não ia aceitar esse namorado e ela saiu, que não sei o quê. Ou será que ela foi sequestrada? Será que ela foi morta? Que diabo que foi que aconteceu com essa menina? Aí, a gente vai acompanhar esse livro, essa investigação. E, nossa, isso tá me irritando, gente. Eu não sei nem se tá aparecendo no vídeo, mas essa bateção dessa palma. Ai, gente, eu vontade de pegar essa pessoa pelo pescoço. Enfim, esse livro vai ser aí na investigação dessa guria, do desaparecimento dela. E aí o povo vai ficar caçando Kika, caçando Kika, caçando Kika. E pista de lá, pista de cá. E gente mentindo, e gente contando meias verdades, e coisas acontecendo, e suspeitos, e isso e aquilo. E é maravilhoso, gente, maravilhoso. O que eu não tava esperando é que esse livro, ele fosse ter plot twist. Pois então, ele tem. Ele tem plot twist e eu não tava esperando que tivesse. Mas, cara, ele meio que tem, assim, eu diria que uns 2 plot twists aqui pro final do livro. Porque, primeiro tem um plot twist de um suspeito aqui que eu não tava esperando que ele fosse ser suspeito. E outro plot twist de outra coisa aqui que aconteceu que eu não tava esperando, gente. Que eu não tava esperando. Eu fiquei surtadíssima com isso. Inclusive, eu fiz vlog de leitura desse livro e eu surtei no vlog. E, gente, foi uma loucura muito grande mesmo. Eu fiquei pasma, chocada com um plot twist. E assim, gente, eu confesso pra vocês que no início do livro eu estava bem perdida na história, gente. Eu não tava gostando muito do livro no início, porque como é um livro escrito nesse estilo by reportagem, gente, porque ele é um livro escrito no estilo de reportagem mesmo, sabe, gente? E assim, ai, que não sei o que, ai, temos novas informações do caso, que não sei o que, e não sei quem, eu fui entrevistar, não sei quem, que contou isso, que contou aquilo, não sei o que, entendeu? Basicamente isso. E assim, gente, a gente tem aqui no livro, basicamente, que aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que o livro é dividido. Jeová. Temos aqui, ó, depois, né, que é depois do acontecimento, ali, do desaparecimento da garota, e antes. Então, a gente tem aqui antes, depois. Antes, depois, antes, depois. E nesse antes, depois, gente, me deu tanta raiva, porque eu ficava nesse antes, depois, e eu não conseguia compreender ali o que tava acontecendo, porque no antes tá acontecendo uma coisa, no depois tá acontecendo outra. Aí eu ficava tipo, what? Só que no final do livro eu fui entender o porquê do autor ter escrito desse jeito, e fez total sentido, e eu amei. Então, assim, lê esse livro, que ele é maravilhoso, gente. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de ter lido esse livro. Inclusive, eu tô louca pra reler ele, porque, gente, eu tô assinando
a Audible, né, esse mês. E aí eu vi que tem um audiobook desse livro aqui, lá na Audible, e eu tô louca pra pegar ele pra ouvir, porque a experiência de ler já foi incrível, maravilhosa. Imagina ouvir o audiobook. Eu tô quase pegando pra ouvir, mas eu tô lendo outro do autor que eu comecei hoje, gente, que é no audiobook lá na Audible, que é Colega de Quarto. Tô gostando. Inclusive, um dos policiais, dos detetives que aparece aqui, que é o Dr. Conrado, eu acho que é o nome dele, tá lá também em Colega de Quarto. E eu acho que ele também tá no outro livro do autor, que é O Casamento. Enfim, é sobre isso. E eu amei ler esse livro, pelo amor de Deus, tá bom? Enfim, agora vamos para o último livro que eu vou indicar aqui pra vocês neste vlog. No vlog, meu Deus, menina, você tá ficando louca. Neste vídeo, que é um livro que eu já li há algum tempo atrás, mas que eu estou querendo reler ele este ano. E esse daqui dá pra você ler num dia, numa sentada mesmo, que é daqui pra baixo, do autor Jason Reynolds, sei lá como é que fala o nome dele. E esse livro, ele é escrito em formato de tipo poemas, gente, ou poesia, entendeu? Então dá pra você ler em um dia numa sentada. Eu acho que se tu gastar muito tempo pra ler esse livro, é 3 horas. E eu acho que não gasta tudo isso. Talvez sim, talvez não. Ele tem 314 páginas e ele é incrível, maravilhoso. Deixa eu ler esse sinopse aqui pra vocês. 67 segundos, 3 regras, uma arma. O irmão de Will foi morto, assassinado. A tristeza é tão grande que mal cabe em palavras. E naquela área, quem manda são as regras. Número 1, chorar. Não. Aconteça o que acontecer. Número 2, dedurar alguém? Não. Aconteça o que acontecer. Se vingar? Sempre. Aconteça o que acontecer. Enfim, a gente vai acompanhar a história do Will. É o Will. É, gente, eu acabei de ler, já esqueci o nome do garoto. Enfim, do Will. Deixa a moto passar, né, primeiro. Porque se eu beber água, né? Tu vai ou não vai, meu querido? Fiquei parado com essa moto. Enfim, aqui a gente vai acompanhar a história do Will, que o irmão dele morreu. E como vocês viram, tem essas 3 regras aí, né, que moldam ali o lugar onde ele mora. E ele, gente, basicamente, ele escolhe vingar a morte do irmão dele. Só que assim, ele tá em dúvida se ele vinga ou não a morte do irmão dele, porque ele tem certeza que ele sabe quem que matou o irmão dele. Porém, né, a polícia jamais vai investigar direito, jamais vai prender o culpado, porque, enfim, se eu não tô doida, ele é negro, né? E o irmão dele também. E a polícia não vai fazer nada, né, gente? Porque vocês entenderam, né? E assim, o Will, ele decide que vai vingar o irmão. Só que ele tá nessa dúvida se ele faz ou não faz, ele tá com medo, né? Ele pega ali uma arma, que eu acho que é uma arma que o irmão dele tinha guardado ali, pra poder, né, matar quem matou o irmão dele. E assim, ele mora, eu acho que num prédio ali. E nesse prédio que ele mora, ele tem, eu acho que são... Ah, gente, o livro se passa todo numa descida de elevador, em 67 segundos que passa o livro. É 1 minuto que passa o livro, gente. Enfim, o livro se passa nessa descida desse elevador. Ele vai encontrando pessoas ali nessa descida desse elevador. E ele vai conversando com essas pessoas sobre a morte do irmão e tal. E cada pessoa dá um conselho diferente pra ele. Fala, ah, se eu fosse você, se vingava e tal. E fazia um arregaço. Tem gente que fala pra ele, não, você não faz isso, que isso aí não tá certo, vingança, tá, não sei o que, etc. E aí a gente não sabe o que vai acontecer até terminar o livro, se ele vai vingar, se ele não vai vingar. E a gente acompanha essa dor dele, gente, de ter perdido o irmão e dele sabendo que não vai ter justiça pela morte do irmão. Porque eu acho que eles moram numa favela ali, num lugar bem precário ali. Eu não lembro se é que lugar que é, se é Estados Unidos, aonde que é. Mas é isso que a gente vai acompanhar aqui nesse livro. E é muito doloroso a gente ver, sabe, o Will, como que ele reagiu, né, à morte do irmão. E como que é doloroso pra ele passar por essa morte, pelo luto da morte do irmão. E essa coisa dele saber que não vai ter justiça pra morte do irmão dele. Porque, primeiramente, que eles não são brancos, né? E segundo, que o lugar ali que eles moram é um lugar, assim, bem precário, bem coisado, que a polícia meio que caga e anda pra eles. Então, é isso. Mas é um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu amei. Eu li esse livro em um dia, gente. Eu ainda fiquei com uma raiva tão grande, porque eu comprei esse livro. Eu não lembro se eu paguei caro nesse livro quando eu comprei, gente. Mas eu lembro que eu fiquei num ódio, gente, porque esse livro chegou aqui, eu peguei ele, sentei pra ler e eu terminei de ler ele no mesmo dia. E eu fiquei numa raiva tão grande que eu falei, gente, mas que merda! Eu comprei esse livro e terminei de ler ele num dia, gente. Esse livro tinha que ter durado da minha mão. Agora os vizinhos começaram a gritar, aleluia. Enfim, esse livro tinha que ter durado da minha mão pra me ler pelo menos 3 dias de leitura. Agora os vizinhos começaram a gritar, né?
Ai, minha gente. Enfim, eu fiquei com raiva porque eu queria que o livro tivesse durado pelo menos 3 dias de leitura na minha mão. E durou um dia. Mas é bom, gente, mas é bom esses livros assim, rapidinhos de ler, que você lê numa sentada em um dia, porque às vezes a gente precisa de um livro assim, né? Às vezes a gente quer ler um livro assim. Inclusive, quem tá assistindo esse vídeo quer ler um livro assim, né? Aleluia. E eu recomendo muito esse livro, muito, 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 gente, só ler, só ler, só ler, só ler, só ler. Eu quero reler esse livro esse ano e eu vou separar depois um dia, de um final de semana, pra pegar ele pra ler, porque eu sei que eu consigo terminar ele em um dia. Então, é isso, gente. Lê esse livro, porque ele é muito bom. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem o livro pra vocês quererem ler ele, porque, enfim, é um livro tão curto que eu não sei nem como explicar, mas é isso aí, só lê. E aí depois tu me conta o que tu achou desse livro, tá bom? Enfim, gente, esses são os livros que eu queria indicar aqui pra vocês. Talvez possa ser que tenha faltado algum outro livro que eu colocaria aqui nessa categoria também de livros rapidinhos de ler, livros que você lê numa sentada, livros que são completamente delirantes e viciantes, que tu não vai querer largar até tu terminar de ler. Talvez, mas o que temos pra hoje são esses livros. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses, ou se você ainda não leu, se você vai pegar algum desses que eu indiquei aqui pra vocês lerem. E me conta aqui qual que é o próximo gênero, né, literário aqui que vocês querem que eu traga, com um vídeo neste formato de livros pra você ler em um final de semana, livros pra você ler numa sentada, livros que vão te deixar crazy até você conseguir terminar de ler eles. E é sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui pra mim, embaixo, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com a paz e até o próximo vídeo. Fui!